Boa noite a todas, todos e todes. É com muito prazer que damos início à segunda mesa redonda do projeto de extensão De Vistas, Visualidades Amazônicas, Outros Caminhos na História da Arte a partir de olhares decoloniais. O projeto é coordenado pela professora doutora Pretama Brussolo, do Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, com o apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Assuntos Estudantis, a Procea. O projeto conta com 5 mesas redondas em diálogo com artistas, professores, pesquisadores dos diferentes estados da região norte brasileira, ecoando as pesquisas regionais, divulgando e compartilhando o conhecimento adquirido por uma rede de pesquisadores e artistas que investigam a Amazônia e as visualidades nela presentes. Nessa proposta, embarcamos nas produções artísticas de uma Amazônia urbana, rural, ribeirinha e indígena, plural, a partir das narrativas visuais para compreender os apagamentos das histórias dos povos amazônicos e seus legados silenciados. Assim, visibilizamos aqueles que estão marginalizados dentro do campo da história da arte, a partir de olhares decoloniais. Hoje a gente vai conversar com a artista educadora, mestra Débora Tacana, e eu, que estou mediando mais uma vez aqui com vocês, sou o Leandro de Paula, sou de Belém do Pará, mas faço parte do Programa de Estética e História da Arte da USP. Vou mediar a conversa como membro do projeto de extensão, né? E aí, Débora, eu acho que tu estava no primeiro, né? Eu estou tentando, assim, pelo menos com as pessoas que eu conheço um pouco mais, fazer uma apresentação que não seja o Lattes, porque a vida é maior que o Lattes, né? E aí, eu te conheci já tem um pouquinho mais de um ano e me fizeste repensar muitas coisas, especialmente quando a gente está num ambiente acadêmico, e essa é uma coisa inesperada até especialmente para pós-graduação, que é uma competitividade que a gente não imagina. Parece que está todo mundo meio que disputando quem é a pessoa mais inteligente da sala, né? E uma das coisas que tu me trouxe foi exatamente perceber que essa disputa ela é inútil, ela não leva a lugar nenhum. E, normalmente, sempre que tu estiveres na sala, tu vai ser a pessoa que mais vai instigar todo mundo a pensar, a refletir. E teve uma outra coisa, especialmente agora, porque o meu mestrado ele foi muito focado em coisas mais globais e eu voltei muito mais para a Amazônia. E quando a gente volta a olhar as questões, e especialmente quando a gente está pensando os povos originários e tudo mais, a gente tem uma primeira coisa muito ligada a não, tudo que é originário vai ser aquela coisa calma e tudo mais, e num tempo específico, não que não tenha um tempo específico, mas o originário também, ele é aquele que vai lutar pelo espaço dele, ele é aquele que vai ser uma força da natureza que vai passar por cima do que for necessário para conseguir fazer com que as coisas aconteçam, que tem resistido a esses mais de 500 anos de invasão do território brasileiro. E essa é uma coisa que tu trouxeste com uma força imensa no campo intelectual, no campo político e tudo mais. E toda vez que tu falas, a tua fala, ao mesmo tempo que ela é acadêmica, ela traz isso também para a gente com uma força que às vezes talvez tu nem imagine, de perceber que o originário ele é resistência, mas não é resistência necessariamente daquela coisa pacífica, é uma resistência ativa, é um estar ali, é um lutar pelo seu lugar, é um mostrar que nós estamos aqui desde o início, sempre estivemos e estaremos quando tudo isso passar, né? Então, a tua presença nesse pouco mais de um ano trouxe uma reviravolta até de como olhar povos originários, como olhar a Amazônia e como pensar isso tudo, inclusive dentro da academia, porque tu trazes para a academia algo que a academia muitas vezes diz que ela quer, mas ela quer até certo ponto. Só que ao mesmo tempo que ela diz que ela quer até certo ponto, diz eu preciso de mais, eu quero mais, e vocês têm que me dar mais, porque agora vocês já me deixaram entrar aqui. E eu espero que isso fique também para todo mundo aqui, o quanto a Débora é uma intelectual de primeira grandeza que transforma todos os ambientes em que ela entra. Agradeço por ter vindo conversar com a gente. É muito importante até para a gente conseguir dar conta dessa Amazônia imensa e ter uma perspectiva tua sobre um pouco de Amazônia e do teu trabalho. Vou passar a bola para a Débora, porque senão vocês sabem que eu falo mais que o homem do carro do ovo, né? Débora, tá contigo.
Leandro, primeiro fiquei muito emocionada com a fala, assim, com a percepção, com a troca, que eu acredito mesmo que a vida é a arte dos encontros, seja no fronte, e o fronte pode ser na rua, tanto contra o fascismo, na instituição, nas universidades, na formulação, né, um lugar onde a gente está, inclusive, e eu vejo a potência dos afetos aqui, né? Então, e eu fico muito feliz também da troca. Você é uma pessoa muito inspiradora, né? E um grande presente, acho também. É isso que acontece quando a gente se une, né, bebê? Imagino que a gente se juntou, já diria o MC Loma. Eu fiquei pensando num caminho assim que contemplasse minha trajetória e produção. Eu não sou um corpo herdeiro, branco, tampouco masculino, né? Para me colocar na pesquisa como terceira pessoa, eu tenho que falar de mim, porque o meu corpo é um território, né? É necessário, inclusive, falar da minha ascendência e quem eu escolhi ser hoje. Eu sou bisneta de Argélia Tacana, de Janira Viana, neta de Laísa Viana e Berta Tacana, e filha de Maria de Socorro. Mulheres que não tiveram a mesma oportunidade que eu, seja de voz, seja de acesso a um conhecimento sistematizado na universidade, seja de viver a contento suas subjetividades, e mesmo extremamente violentadas, abriram caminhos por entre florestas, rios e estradas, né? E se alguém aqui não as conhece ou não as reconhece em minha fala, o problema não está na minha história e nem na minha memória da arte, né? Está na história da arte eurocêntrica branca, essa que a gente vem conversando desde o início aqui, antes mesmo de abrir a sala, né? Eu fiquei pensando em navegar entre rios para falar da minha trajetória, né? E fazer essa partilha hoje, né? Eu, nesse momento, né, que me apresento também a partir, não de títulos nem nada, mas de minha ascendência, das mulheres que vieram antes de mim, falo agora praticamente das margens da bacia do Rio Madeira, que é um território ancestral, que é um território já ocupado há mais de 8.000 anos, né, hoje configurado como cidade de Porto Velho, que tem uma memória disputada, uma memória recente, uma memória disputada pelos colonizadores e bandeirantes de Rondônia, onde se fala muito de um céu, onde se fala muito de uma identidade de quem veio colonizar, né? E não que eu não os contemple também, mas é que essa narrativa é a única, né? E eu acho que acredito que as artes têm muito a contribuir nessa reformulação, nessa outra história ou outra memória que nós queremos construir. Eu vou pedir para o Leandro ou para a Marina para abrir a fala, e eu vou falar um pouco, como disse, sobre minha trajetória e minhas pesquisas. Pode passando. Eu selecionei, né, para passar um pouco a partir da minha trajetória de pesquisa. Primeiro que eu venho das agrárias, sou da Unir, né, também, aqui na Federal de Rondônia, venho das agrárias e vou fazer licenciatura em artes visuais e depois mestrado também em artes visuais. E essa minha trajetória é uma trajetória que tem um berço, né, e uma lógica muito específica para pensar a minha produção. Pode passar, Leandro. Isso aí Então, eu me forjo como artista, pesquisadora e educadora, né, com berços da educação popular, que é a minha formação. Eu trouxe essa imagem de uma época específica aqui no Rio Madeira, em 2012, porque foi o ano que eu precisei sair da cidade. Eu acho que na época eu era estudante de arqueologia, fiz arqueologia um tempo. Mas eu era estudante de agronomia e precisei... Enfim, é importante também falar que eu sou uma mulher indígena, né? E assim como sou uma mulher indígena, também sou uma mulher cigana. E sempre tive, enquanto identidade e território, isso muito claro em minha casa. O povo tacana é um povo que é do Piemonte andino, da Bolívia, ou seja, meu pai nasceu num caminho, e minha avó também nasceu no caminho, que é no Rio Madeira, mas na área boliviana, nos Andes. Eu vou nascer aqui no Médio Madeira, e a família da minha mãe, que é uma família cigana, nasce na Foz, lá no outro
desembocando no Amazonas, né? Então, a gente habita esse rio como território, que vai ser o caminho aqui da minha apresentação, e eu trouxe essa imagem em especial porque é uma época que dá uma virada no meu processo de pesquisa. Nessa época, ainda estudante de arqueologia e agronomia, eu precisei sair da cidade em detrimento de uma ameaça, né? E aí apresentar, aí é assim que eu apresento Porto Velho, né? Rondônia, em especial, que é um dos lugares, é um dos espaços e um dos estados que, infelizmente, está entre os rankings de estado mais violento contra militantes dos movimentos sociais, da Via Campesina, Sem Terra, MST, enfim, e povos indígenas. Né? Na época, enquanto estudante de agronomia, eu fiz uma denúncia no Ministério Público na época de organização do movimento estudantil, DCE, porque numa visita técnica a gente identificou trabalho escravo de haitiano numa fazenda em São Felipe do Oeste. Desde então, uma sucessão de ameaças vem me acompanhando desde a minha época de estudante de agronomia, então fui me deslocando, né, até sair de Rondônia, que é, inclusive, uma realidade que é, infelizmente, comum a muitos militantes e muitos ativistas aqui da região. E isso fala um pouco sobre a Amazônia, agora que a gente vê a história do Dom Philips, Bruno, enfim, isso é uma coisa que a gente sempre viveu aqui, com os militantes daqui, né? E aí eu trago, inclusive, Nicinha, dessa memória, Nicinha presente, que é uma das militantes defensora do Rio Madeira, que foi assassinada em 2018, né? 2018, em defesa desse rio que vocês estão vendo aí. Né? Pode passar. E aí eu deixo para trás, né, toda um arquivo, todo um repertório que me constitui antes de eu chegar na universidade, né, que fique muito claro, assim, eu sempre falo, a universidade não é o meu espaço oficial de conhecimento, né, é um lugar onde eu aprendo a sistematizar, trocar, formular junto com outros aliados nessa luta em defesa pela vida. Né? Então, o meu repertório de luta ele está no centro dos territórios indígenas, está no centro dos terreiros, está no centro dos assentamentos, está no centro da periferia, né? Nesse lugar onde o conhecimento, né, é elaborado, é acessado por mim. Pode passar esse assentamento do MST em 2011, organizando a juventude. Então, eu vou falar que repertório é esse, né, o que me constitui, né, enquanto pesquisadora. Esse é um assentamento da Via Campesina, em Jaru, esse também é de 2001. E eu escolhi essas fotos em especial, que aí teve um incidente no Haiti nessa época, né, e alguns militantes estavam sendo daqui, né, levados para dar assistência no Haiti, e esse é um dos companheiros nossos que vai, mas tem figuras importantes, como a Vânia Tomás, que é uma das importantes educadoras populares de Rondônia. Eu gostaria de trazer o nome de algumas pessoas que são referências e que não estão na universidade, que não são compreendidas como ou formuladoras, mas que são grandes intelectuais do povo, né? Aí tem uma galera do movimento estudantil e esse rapaz está usando uma camisa que se chama do Projeto Semear, que foi, inclusive a Liliane, que está aqui, participou, uma galera participou, porque em Rondônia nós temos uma tradição muito forte de educadores populares, né, de base freiriana, e aí isso tem muita relação com a nossa história e o contexto da época da ditadura. Eu sou uma geração que vem depois disso e vai nessa fonte. Pode passar. Só para apresentar mesmo, né, esse meu rolê. Eu tive que deixar minha família, tive que deixar tudo isso, né, mas eu fui para Bahia e para Pernambuco, né, mas também me encontrei com os meus companheiros e companheiras de lutas aí em um assentamento da MST em Petrolina. Eu estou mostrando o chão e estou mostrando o rio, porque enquanto pesquisadora eu triangulo entre a universidade, o chão dos espaços de luta e minhas formulações enquanto artista. Tá? E a gente vai ver isso ao longo desse trajeto que eu escolhi para apresentar para vocês. Pode passar. Aí a defesa do SUS. E aí a gente saiu do Rio Madeira e eu já estou no Rio São Francisco, já é o ano de 2014.
essa época eu já sou estudante de licenciatura em artes visuais, ou seja, me pergunto, por que você saiu da agronomia para as artes visuais? Acho que eu fiz um raciocínio, talvez inconsciente na época, que na defesa, né, o artista tem uma licença poética e talvez seja mais difícil morrer, né, uma coisa que o agrônomo que está na linha de frente, não sei, acho que alguma coisa assim me passou pela cabeça, né, mas certamente uma das implicou no meu processo todo o meu repertório de educação popular, vivenciado aqui em Rondônia, nas nossas lutas populares nas periferias e junto à Via Campesina. Então, essa é uma das minhas primeiras escolas, né? Não é a minha primeira, porque a minha primeira escola está na minha casa. E então eu vou para o Rio São Francisco, navegar um outro rio, que é um rio velho, muito diferente do Rio Madeira, é um outro tipo de rio, e outra problemática, porque quando eu saí de Porto Velho, o que estava rolando era as construções das grandes hidrelétricas, Santo Antônio Giral, e é esse o cenário de guerra que a gente vivenciava na época, a gente vivencia outro hoje, mas eu vou falar isso depois. E no Rio São Francisco, o cenário de luta girava em torno do acesso à água, né? A transposição do Rio São Francisco era um debate que, para mim, foi um debate muito novo. E eu comecei a navegar o rio junto com os movimentos sociais, mas junto também com os parentes, porque os territórios indígenas, né, em Pernambuco, Bahia, tem uma configuração muito mais próxima à cidade do que muitos que tinham acesso aqui em Rondônia, que são um pouco mais distantes, porque a Amazônia ela é continental, né? Então, vai um corpo, que é o meu corpo, é um corpo compreendido como amazônico, para um outro território, né? E inicia, então, uma pesquisa, né, em deslocamento, né? Assim começa o meu processo com a cerâmica, dentro de um pensamento que um pensamento que triangula, né, os debates sobre o latifúndio, questão agrária, né, o meu corpo, o corpo indígena, o corpo de uma mulher em deslocamento, e essas percepções, né, que eu tenho e vivencio. E aí é o Rio São Francisco, esse é um parente que é o Tiago Trucá, ele é o filho do pajé, e ele me acompanhava pedindo licença aos encantados em cada ponto sagrado, porque só ele sabia qual era o ponto sagrado que eu podia passar. Né? Pode passando, Leandro, isso foi 2014 já. Eu fiz as minhas primeiras coletas, acho que já tem são mais de 7 anos que eu faço coleta, né, só no sertão pernambucano. Né? Esse barro de levantar e rolar tem uma história que eu vou passar lá mais lá na frente, pode passar. E ao tempo que eu vou fazer essas coletas, já enquanto educadora, professora, eu, enfim, me articulo e faço trocas e formações com os professores indígenas dos territórios. Aí, um dos primeiros cursos de cerâmica, em que eu aprendi muito mais que ensinei, obviamente, com os professores indígenas do território Trucá, território indígena que está às margens do Rio São Francisco. É um território de extrema disputa e um território onde os parentes são constantemente ameaçados, o número de assassinato é grande e a violação de direitos humanos também, que eu começo aí, inclusive, nesse território, fazer minhas primeiras coletas de barro, né, de argila em territórios em violação de direitos. A gente pode passar. É importante lembrar que 2017, 2016 é o ano do golpe, então a conjuntura nacional e internacional ela vai me atravessar. Né? O que acontece nessa época? A morte é um processo, o medo da morte, enfim, é um processo que, para nós que vivenciamos hoje, o genocídio contra a população negra e indígena, naquela época eu já estava sentindo algumas coisas. Né? Os índices de assassinatos estavam aumentando de uma forma assim, significativa. E eu comecei a ficar desesperada, né, em como é que eu começo a pensar, eu formular essa morte para além de números. É aí que eu começo a levantar, né, os corpos cerâmicos, numa investigação de corpo-território, corpo indígena, né, corpo cerâmico. Eu começo a coletar argila onde os parentes são assassinados. Né? Foi nesse lugar em especial que eu escutei também. Eu já tinha escutado aqui em Rondônia, mas era nesse lugar que apareceu uma das minhas pesquisas centrais, assim, que é a luz que anda. Vou falar rapidamente da luz, que ela não está muito aqui nesse contexto, mas eu pesquiso uma luz que anda,
que é semelhante a uma tocha de fogo, uma bola de fogo, que aparece na terra, que aparece na água, tem aparecido muito aqui no Rio Madeira também, e todo mundo vê, eu nunca vi, ela não aparece para mim. Ela os não indígenas a confundem com algum evento extraterrestre, mas para nós, povos indígenas, ela é compreendida como luz de encantado, ela é uma encantada. Né? E minha hipótese na época, né, a minha pesquisa na época é que ela autodemarcava território sagrado, território indígena, que ela autodemarca, né? Essa pesquisa ainda continua. Hoje tem aparecido no Rio Madeira com muita frequência, né, no Baixo Madeira com muita frequência. Aqui lida como lugar onde tem ouro, né? Isso é um outro debate, que ela vai ganhando sentido dependendo do local. Né? Ela apareceu no sul também, então eu vou, onde essa luz que anda aparece, essa encantaria aparece, eu vou coletando cerâmica, coletando barro, me relacionando com as lutas locais, territoriais, no âmbito do ensino, né, das poéticas visuais também com a cerâmica. Pode passar. Isso é na escola, né? Aí, depois de viver tudo isso, entre os parentes, as lutas e me organizando também, eu recebo a permissão, eu sempre peço permissão das lideranças dos territórios de coletar um número significativo. Eu acho que eu transitei ali nos 4 anos assim que eu fiquei indo nesse território, eu acho que com certeza mais de 300 quilos de argila. Eu era até conhecida como a menina do barro, porque já tinha um grupo de pessoas de motoristas de ônibus, porque pegava BR, né? E num lugar extremamente perigoso, que ele é conhecido como polígono da maconha, então, porque é Cabrobó o território. Então, assim, já tinham pessoas que já me conheciam, que já estavam me ajudando, porque era muita coisa, muito peso, né? Então, já tinha uma equipe de apoio de pessoas queridas que eu ia conhecendo pela estrada, muito estradeira. Então, eu ia para a universidade, era um outro momento do meu processo. Eu vou falar um pouco do meu processo, que era de pesquisa, e ele não se separa, vocês vão percebendo, de uma formulação teórica, né, de uma formulação pedagógica de ensino, e nem poética. Eles estão todos entrelaçados, que às vezes para mim é até difícil separar. Aqui eu estou pensando em ensino, aqui eu estou pensando ficção, aqui eu estou pensando... sabe, formulação teórica, assim. Quem separa é a universidade, eu não, vocês vão ver isso no meu processo. Aí eu já estou com essa argila, eu levo para a universidade, decanto esse corpo cerâmico, eu trabalho com argila, pode passando, Leandro, eu faço todo o processo de reciclagem e preparação do barro, fico com ele, me relaciono com ele, sistematizo o que aconteceu no território e começo minhas primeiras investigações, levantando formas, levantando possibilidades, pode passando. Isso é tudo no ateliê de cerâmica, né? Então, e o meu processo, né, com a cerâmica começa pensando análise de conjuntura agrária, né, e poética, e política, e ficcional, né, com barro, né, nesse caminhar entre ateliê e território indígena. Aí, nesse processo, fica aparecendo um pouco já eu dentro do ateliê, levantando as peças. Essas formas, elas são as formas que correspondem aos formatos do território, pode passando, Leandro, só mostrando a imagem do ateliê. Essas são as produção dos professores, porque eu estudava oficina, os professores produziam, né? Eu queimava, eu voltava, pode passar. Não, perdão. Agora que eu identifiquei aqui um rolê. Eu vou abrir um parêntese, tá? E pedir desculpas. Essa produção não é dos professores Trucar. Essa produção é de um curso, uma oficina que eu dei por quase 2 anos no Presídio Feminino de Petrolina. Eu estou conhecendo só pela peça aqui, eu acho que eu troquei sem querer. Porque é isso, né? Eu vivi 50 anos em 5. Enquanto eu estava no território, na universidade, produzindo, eu também estava ocupando outros lugares, e uns lugares que, inclusive, me ensinou a pensar corpo foi a minha experiência com mulheres em situação de encarceramento, né? Então, um lugar de formulação incrível, mas que eu não vou falar sobre isso agora. Mas eu conheci só por uma peça aqui, que era, inclusive, que elas faziam propositalmente para esconder celulares, essas coisas, enfim. Elas são incríveis. De vez em quando eu encontro essas minhas alunas em alguns lugares. Pode passar, Leandro. Aí,
E pode ir passando também. Eu comecei a fazer séries de territórios, levantando argila. Todos esses territórios são territórios relativamente grandes, eram coletados dentro dos territórios indígenas, em todo o meu processo de deslocamento, de andança, das assembleias indígenas em Chucuru, Trucá. Eu rodei aquele Pernambuco todo, coloquei ele de cabeça para baixo. São 17 territórios indígenas. E desses 17 territórios indígenas, apenas 2 têm um território demarcado. O que significa isso? Significa que é um lugar de guerra, que é um lugar de violação de direitos humanos, que é um lugar onde uma problemática histórica, né, e latifundiária nesse país acontece. Por isso que quando a gente vai falar, foi lá que eu entendi muita coisa sobre a transposição. É claro que a transposição é interessante, muito embora os povos originários de lá nos ensinem como conviver com o semiárido, né? Porque... Volta um pouquinho, Leandro, depois eu vou chegar aí. Porque num país como o nosso, que tem um enorme problema agrário, né, de latifúndio, o que implica dizer uma transposição, assim, acesso à água, por exemplo, no lugar onde o território não é demarcado. Vocês acham que vai acessar quem? Aquele território, aquela água, né? Com certeza o agronegócio. O Vale do São Francisco é o maior polo de fruticultura irrigada do Brasil. A galera exporta água, uva, manga, num lugar onde a guerra é por água. Então, é nesse contexto que a gente vai produzir, pensar e circular, né, com a produção de arte, em especial cerâmica, aqui nesse nosso rolê. Aí eu sempre ia para o território, para os espaços de luta, para os assentamentos, para os presídios com as mulheres, já fui em quilombos, enfim, nos espaços possíveis de organização, de luta, né? E universidade, porque a universidade, só ela sozinha, nunca vai dar conta do que a gente precisa, né? Assim, a gente sempre faz a crítica além dos muros, para além dos muros, mas eu também aproveitei um momento histórico que está junto da universidade, inclusive. Pode ir passando. Aí vem outro momento, né? Essas produções, entre produção e fazer uma análise das obras e ficcionar, pensar nesses corpos, pensar em todos esses problemas de identidade, território e assassinatos, né? Que era nesse cenário que eu estava pensando, comecei a pensar minha produção no Nordeste, enquanto artista visual, também da licenciatura, obviamente, né? Fiz minhas produções, e uma das coisas muito importantes para mim na minha trajetória foram as exposições coletivas, lugares em que eu aprendi bastante, assim, né? Esses meus deslocamentos poéticos, né, nos territórios indígenas, se transformaram depois em várias outras exposições, e então desloquei esses corpos cerâmicos por vários lugares, né? Então eles saíram do território, foram para a universidade e depois eles começaram a circular, né? Assim, então teve um processo do SESC, né? Esse é no SESC Petrolina, depois ele vai para a Galeria de Salvador. Então toda aquela pauta, né? Dentro desse processo, dentro de um processo de produção, de exposição de arte, né? Também vira uma outra ficção. O que acontece? Acho que pode passar, Fernando, ou Leandro. Essa obra aí, que é Levantar Trucar, foi uma das primeiras obras que corresponde àquelas primeiras imagens, enquanto eu estava vivendo tudo aquilo muito intensamente com os parentes, né? O barro que eu levo, eu levanto esse corpo cerâmico, né? Que é um corpo meio cheio de platôs, né? Eu vou discutir território, eu vou discutir identidade, eu vou discutir presença de corpo nessa obra. Essa obra em especial, né, ela é muito importante para mim, porque ela foi concedida, o lugar dela, né, é um ponto de encantaria no meio território Trucá. O professor também, que era sobrinho, né, do pajé, ele pediu, vai coletar naquele lugar, e eu fui coletar essa história. Só que quando eu voltei para da oficina, né, eu comecei a passar mal dentro da sala de aula, né, no território, na escola indígena, isso. E eu comecei a passar mal, e eu apago, assim, desmaio.
quando eu acordo, estão me virando assim, sabe? Como um roletinho para lá e para cá, de cerâmica, e falam assim, levanta a menina. Aí eu levanto meio sem entender nada, eu falei, o que aconteceu? Eu falei, olha, ele vai me explicar que eu coletei esse barro no lugar onde a luz que anda aparece. A luz que eu nunca vi, a luz que eu sempre procurei, né? E eu falei, olha, você nunca viu a luz, mas você sentiu a força dela. E para eu voltar, eles tiveram que me passar no barro todinha, quase me besuntar para levantar. E como eu escutei Levanta a Menina, essa obra se chama Levanta Trucar, que foi coletada de um lugar extremamente sagrado, né? E que também é um levantamento que não é numérico dos corpos assassinados naquele território, né? Então, quando eu desloco um corpo cerâmico, entre território, universidade, formulo dentro da universidade, né? E galerias, né? Eu faço esse circuito todo, com a ficção cerâmica, estou dizendo o seguinte, na época, minha defesa, na época, ainda é essa mesma luz, né? O mesmo DNA que constitui, né, os nossos ossos, a poeira da estrela e do barro, é o mesmo, né? Se eu levanto esse corpo, né, e faço ele circular, né, eu estou trazendo os meus parentes. Então, para mim, era o corpo dos meus parentes, que retornavam, né, e circulavam, para que todos vissem e retornavam para agora eternos, né? Não mais com uma vida finita, mas porque quando passa pelo processo cerâmico, o barro ele tem sua impermanência, quando ele passa pelo fogo, ele passa a ser permanente, ele passa a ser eterno, né? Portanto, está na memória de Monzeni, Jorge, Dena Trucar, que foram assassinados pela polícia militar, inclusive, né? A sua eternidade nessa peça. Essa obra, Levantar Trucar, hoje está de volta ao território, né? Os trabalhos que eu costumo fazer de coleta nos territórios, eles retornam aos territórios. A comunidade, os parentes, aí eles que tomam a decisão do que fazer com elas. Eu coleto, pesquiso, levanto, circulo e depois devolvo. É mais ou menos essa lógica. Pode passar. E aqui, ali em Salvador, aqui já é, eu acho que Caruaru, não vou lembrar, ela circulou por vários lugares, essa obra, pode passar. Ela, de novo, assim, ela tem várias dimensões de pensar territórios em vários, né? Enquanto território para a gente é o campo material, para a gente não indígena, é o campo material, para o povo trucar, até para os próprios povo Baniba, que tem 25 céus, vai entender outra forma. O território está muito mais ampliado. Então, a cerâmica ela cria essa ampliação. Pode passar, Leandro. Ela também se desdobrou numa outra obra, né, que consiste em azulejos, que eu fechei toda a barca do Rio São Francisco aqui, é Juazeiro e Petrolina. Esse formato é o formato do território indígena. E como eu não vi a luz que anda, eu fiquei forjando a luz para ela aparecer para mim. Falei, não vai aparecer não, Espera lá. Aí eu peguei, fiz, né, a barquinha ela se transporta, né, para lá e para cá, e à medida que o barco andava, a luz incidia sobre esse território vazado e andava sobre o barco e as pessoas. Pode ir passando, Leandro, que eu acho que vai dar, não sei se eu coloquei, ela é bem grande, eu fechei assim a vista principal, né, pode ir passando, e há um pouco das luzinhas andando pelas pessoas, né, assim, várias possibilidades, assim. Aí pode passar, vou dar um salto só porque eu trouxe um pouco de como eu comecei as minhas pesquisas no âmbito das artes visuais, né? E como ele é um desdobramento de um repertório que vem antes da minha presença na universidade, né? Enfim. Aí eu já dou um salto para onde? Deixa eu ver, Leandro. Isso aqui é só para... Certo. Aí já é pandemia, 2019, mestrado, golpe, pandemia, Bolsonaro, e aí depois de tudo ao mesmo tempo, né? Parecia que a gente viveu nos últimos 2, 3 anos um grande apocalipse real. A gente ainda vive, eu acho que a gente se acostumou um pouco, né? De viver, né? Confabulações para o mundo em catástrofe. Então, eu decidi o que seria de uma pesquisa. Então, eu vou fazer pesquisa, mas no âmbito do ensino das artes, né? Com a formação de professores, né? Pensando a presença indígena enquanto produção das artes visuais, discutindo a Lei 11.645 e fazendo um recorte na região norte. Eu coloquei isso aqui
né? Muito embora a proposição de discutir a pesquisa, a minha trajetória enquanto artista e educadora, né? Porque eu acho que tem dados que eu coleto no meu mestrado que podem ser interessantes a gente discutir depois, caso alguém tenha interesse. Mas eu só coloquei que, enquanto tudo isso estava acontecendo, várias pesquisas poéticas rolando, trocas e circulações e pá, não sei o que lá, eu fiz essa pesquisa no mestrado, pensando o chão da escola. Tá? E eu digo isso porque, na minha época, pode até passar, Brenda, na minha época, tem, pelo menos lá, tem uma discussão muito reabesta entre bacharelado e licenciatura. Né? E eu queria abrir um parênteses aqui para falar um pouco sobre isso, né? O que significa bacharelado e licenciatura, para pensar as artes visuais. Né? Quando a gente fala de artes visuais e existe essa separação, né, extremamente preconceituosa entre licenciatura e bacharelado, tem muita coisa por trás. Primeiro, vamos pensar nas artes visuais, como elas surgem enquanto artes visuais. Ela vem das belas artes, né? As belas artes, ela entre milhares de aspas, né, surge no Brasil a partir da... Ai, como é que é o nome daquele povo rei besta que veio lá da França? Como é que é o nome da expressão que a gente usa? Colônia não é... Os naturalistas? Não, é a missão francesa. Okay. Ela se instala no Brasil com a missão francesa, né? E aí surge uma escola que vai dizer o que é arte e o que não é arte. Eu só gostaria de lembrar que a arte sempre existiu nesse território. Né? Ela não começa com a missão francesa, não. Mas a forma como a gente vai se relacionar com as artes, ela tem essa inspiração burguesa de merda da missão francesa. Por isso que a gente vai achar que quem é bacharelado é melhor do que quem está na licenciatura. Por quê? Porque entende-se que o bacharelado é quem produz o artista como gênio. Um artista como gênio, pelo amor de Deus, gente, um trabalhador, um formulador, né? E que vai se deslocar ou acessar, né, lugares que a classe trabalhadora não acessa, porque a classe trabalhadora mesmo, periférica, vai acessar a arte na escola. Porque se vocês acham mesmo, né, que ter R$ 40 para entrar, sei lá, num MASP, num museu, é uma realidade de todos, não é. Né? Os espaços expositivos, R$ 50. Os espaços expositivos, falar de R$ 50 num país como o nosso, né, que entrou novamente para o mapa da miséria e da fome, é absurdo. Né? Então, se a gente vai ter acesso à arte, a escola vai ser esse lugar. Não só a arte, a comida, a alimentação, é um bem básico. Né? A gente vai pensar aqui a arte como direito. Então, eu me interesso pela licenciatura porque eu entendo no meu contexto, inclusive porque eu acessei a arte, entre milhares de aspas, né? Óbvio, no lugar da escola pública. Né? Escola pública, gratuita e de qualidade, que é a nossa luta. Né? Então, me coloco nesse fronte como educadora, pesquisadora e artista que vai pensar a licenciatura como lugar tático e estratégico para democratização do acesso das artes. Né? E, claro, que também vai potencializar espaços expositivos e dispositivos culturais para além da escola. Isso não é uma realidade em todos os lugares. Né? Bem, vou dar um salto no tempo, pensando nessa trajetória como educadora e ceramista, e continuo as trocas, né? Ceramista e ciganeando por aí. Então, nesse momento, que eu acho que é um momento que a gente tem reaprendido a resistir, né? A potencializar a força nas trocas e afetos, né? Na retomada. Né? E eu gosto dessa expressão retomada, porque é uma expressão que me contempla, eu acho que contempla muito mais do que invasão, tomada. A gente está retomando, a gente está pegando de volta o que sempre foi nosso. Assim, é uma constatação histórica que eu costumo dizer que não existe um metro quadrado sobre os nossos pés que não seja o território indígena, e inclusive o território da USP, inclusive o território da Uni, inclusive o território da Univasf. Né? Assim, se tem um problema na historiografia, algum problema de memória, não lembrar disso, né, para pensar conteúdo, epistemologia, é no mínimo uma violência profunda. E essa imagem, uma imagem especial que eu gostaria de partilhar, eu acho que esse é um momento de partilha, é agora, esse ano, né, em Roraima,
e é um seminário que eu vou encontrar com as parentes, e aí eu rodando o Brasil, né, riscando o mapa com o pé, do norte, nordeste, sul, não falei do sul agora, mas enfim, aqui agora eu estou em Roraima, e notem que nessa imagem eu vou ter a presença das formuladoras do centro, não desse centro central, do que para mim é central. Ialorixás, babalorixás, lideranças indígenas, eu tenho aqui a Mãe Vera, eu tenho aqui uma das maiores referências para pensar o barro, Macuxi, uma professora indígena, enfim, mulheres pretas e mulheres indígenas, para dar fôlego nesse momento pós-pandemia, pós-formulação dentro da universidade também, que às vezes é um lugar super violento, a gente sabe, e a gente tem que aprender a resistir, né? E às vezes respirar fora da universidade é uma tática importante, respirar na luta, né? Pode passar, Leandro. E aí, me deslocando, né, entre pesquisa na universidade, pesquisa cerâmica, estando nos territórios, a formação de professores aparece, né, das minhas linhas de atuação. Né? Eu pesquiso a presença indígena em sala de aula, essa lei. Então, foi nesse contexto que eu acho que eu conheci a grande maioria das pessoas que estão aqui na academia. Acho que se vocês olharem com cuidado, vocês vão encontrar o Paulo aqui em algum lugarzinho, acho que ele está no cantinho de azul, foi quando eu conheci o Paulo, que faz parte do grupo aqui Visualidades. Esses são os estudantes da Federal de Roraima. Tem momentos também importantes para os estudantes aqui da Federal de Rondônia, mas aqui faz parte da minha atuação, né? Da minha partilha, dessa minha disseminação. Né? Eu desloco e dissemino, né? Formulo, desloco, dissemino, produzo, pode passando. Entre parênteses, a vovó Barro, em Roraima, oficina com barro, oficina para professores indígenas, para pensar a presença indígena e oficinas com barro, com poéticas visuais. A gata está operando, porque para mim não se separa, né? Mas assim, a gata está em todos os lugares, não falta história da arte, mas vou passar. Aí já estou em São Paulo, pensando com outros parentes, irmãos da luta, e isso que é importante, porque a gente está formulando, a gente está pisando no território, a gente está formulando e a gente também está trocando. Né? Assim, aqui tem Naine Terena, Léo Moraes, esqueci o nome da Jaqueline Silva, que são formuladores em outros territórios, que a gente se encontrou agora, não sei, acho que São Paulo, né, para pensar identidade, etnicidade, território. Então, tem um movimento muito forte de estar tendo um movimento, né, agora de encontros que eu tenho acessado de pensadores e pensadoras, e isso está sendo muito legal, também pode ir passando, André. Porque são lugares, eu acho que eu quero trazer espaços de esperançar, né, e eu de vistas, né, aqui, visualidade, identidade, meu Deus, como é que é o nome? Fala aí para mim, Leandro. Visualidades amazônicas, outros caminhos da história da arte a partir de olhares decoloniais. Portanto, é um dos lugares que também de ocupação, é um lugar de formulação, assim, tem um caminho para mim que sempre vem três: formação, né, formação, trabalho de base. Eu estou aqui na universidade, mas não para ficar só sabidinha. Eu vou também para o território, né, e luta organizada. Né? Então, trabalho de base, formação e luta. Pode passar, Leandro. Eu trouxe os espaços de esperança. Eu trouxe esse também, porque foi aqui que eu conheci o Leandro, a Marina, né, que foi pensar identidades originárias aqui na Amazônia. Foi um dos primeiros espaços, assim, depois que eu volto, pós-pandemia, aqui para Porto Velho, né, que eu começo a articular, me rearticular no território, porque fiquei muito tempo fora, e eu trago isso como espaços de esperança, porque, para mim, eles têm o mesmo peso, né, político de estar no território, disseminação, produção, formulação e luta organizada, né? Pode passar. O professor que faz pesquisa, ensino e extensão, né? Assim, enquanto eu estou nesses espaços da universidade, discutindo, trocando com essa galera, eu estou no mesmo tempo no território, fazendo pesquisa. Aqui eu estou navegando já o Rio Madeira, com a Aline Maia, que é uma arqueóloga, a gente fez uma pesquisa no Baixo Madeira, que é uma convida que resultou numa animação de stop motion, que vai vir aí no final do ano.
E ao tempo que eu fazia minhas coletas, porque a Gata pesquisa coleta na coleta, né? Uma das metodologias de minha pesquisa, e a Aline coletando no peixe-boi, pode passando, isso aqui já no Rio Madeira. Também mais coletas. Enquanto eu estava coletando aqui, eu também estava coletando em Pernambuco, eu estava coletando em todo lugar. Gente, eu estou andando, nem eu sei às vezes onde eu estou, mas eu estou formulando junto com o barro ao tempo que eu faço formação, trabalho de base e luta. Pode passar, Leandro. Quando eu fui fazer essa coleta, a gente fez um espaço de formação, a Aline no âmbito da educação patrimonial, né? E eu com a cerâmica e poética cerâmicas, com mulheres indígenas aqui no Baixo Madeira, e ribeirinhas também. Pode passar. Vai me falando do tempo, tá, Leandro? Só me dá um... Eu não consigo retorno. ver o tempo. Peço para a Marina dar uma olhada nisso para mim. Me dá um rolê do tempo, porque eu acho que eu já vou encerrando. São 8 horas. Já temos 50 já tem minutos. 1 hora. Tá, já falei quase 1 hora. Eu nem sei se... Eu acho que eu já estou na imagem final. Pronto, perfeito. Eu apresentei quase uma metodologia, quase uma abordagem, quase uma trajetória ao mesmo tempo. Não sei se vocês perceberam. Ao tempo que eu tenho uma metodologia de trabalho, ela também é a minha trajetória, ela também é a minha abordagem. Aí, de novo, 3 vindo, né? Essa trindade, esse 3 eixo unisíaco, né? De eixo mesmo, de pensar as encruzilhadas do pensamento, as encruzilhadas das abordagens. Acabou de virar 20 horas, vai falando que tem tempo, tá? Ok, Marina. E aí, porque eu achei que isso ia tomar muito tempo, inclusive, eu não coloquei quase coisas das minhas pesquisas atuais e minha exposição individual, mas aí eu acabei que... Acredito que essa seja o encerramento dessa apresentação, que é uma obra... Volta lá, Leandro, que eu vou falar um pouco sobre aquela obra. Né? É uma obra da exposição individual, que foi no ano passado, aqui na Casa de Cultura Ivan Marrocos, em Porto Velho, Caiarim de Canto. O nome dessa obra é Caiarim de Canto. Ela é uma obra que surge a partir dessas coletas e trabalhos pelo Rio, de formação nas comunidades e também de coletas e investigação com a luz que anda, que a luz aparecia aqui, né? E eu trouxe essa obra em especial para partilhar hoje, porque eu ando, navego, me desloco, né, escutando muito as pessoas, escutando muito os rios, né, e esse barro é um barro do Decanto do Rio Madeira, que eu não trouxe algumas imagens, porque nesse momento é arriscado. Esse barro ele é retirado onde tem uma presença forte de mineração e garimpo ilegal. Eu vou sempre falar que é ilegal, né? A presença do garimpo aqui no Rio Madeira. Se quando há 10 anos atrás eu saí, a questão era hidrelétrica, hoje é a mineração, o garimpo ilegal, a hidrovia, a soja do Grupo Maggi que passa, né? Então tem coisas assim que eu gravo, que eu estou ali trabalhando com as mulheres, mas a gente está discutindo tudo aquilo, a gente está discutindo a contaminação dos rios, a gente está discutindo soberania alimentar, a gente está discutindo, inclusive, os problemas em detrimento à nutrição, que tem impactado, né, a vida dos estudantes em sala de aula. Vocês viram ali no território, e eu escolhi a imagem do Baixo Madeira, especialmente por causa da Marina, que eu acho que está fazendo pesquisa lá ainda, não sei, Nazaré, mas que... E agora eu vou voltar para Nazaré em outubro, vou ficar uma ou 2 semanas, agora trabalhando com a juventude, o barro, é um outro rolê, né? Porque houve, né, uma evasão enorme escolar depois da pandemia, né? Mas principalmente por causa de um pacote tecnológico que jogaram para a escola, né? Que é tirar o professor e colocar teleaulas, né? Que tem um nome, eu esqueci o nome agora, mas que é uma problemática muito forte aqui no Baixo Madeira, em algumas escolas, e que é uma coisa que a educação vai pensar também, né? Mas isso é um outro papo extremamente grave, extremamente importante, né? E ao tempo que todos esses conflitos estão acontecendo, né? A juventude fora de sala de aula, a mineração, o crime organizado, as facções, toda uma guerra, todo um apocalipse aqui em Rondônia, né? Eu estou tentando escutar o rio, né? Eu coleto essa argila, que na verdade é um decanto,
do rio, né? Eu vou coletando nas margens que eu vou parando, né? E faço essa barbotina, que é a argila misturada com água. E eu pintei, eu acho que essa obra deve ter uns 20 metros por 10 aqui, porque está distante, mas ela é bem grande, assim. Então, eu desenhei não, eu ficcionei outros caminhos do rio. Por quê? O Rio Madeira, ele é um rio jovem, o que significa dizer, ao contrário do Rio São Francisco, para quem é acostumado a escutar os rios, eles têm caminhos, né? Como ele é um rio muito novo, e como toda a juventude está procurando seu caminho, seu rolê, ele vai destruindo e construindo novas paisagens ao tempo, né, que a gente vai habitando ele. Então, no verão amazônico aqui, você vê um lugar lembrado, ou você vê uma ilha, mas no próximo verão ela já não vai mais existir. E o rio que estava num ponto, ele já vai estar no outro ponto, né? Porque geologicamente o nosso rio é considerado, entre aspas, jovem, né? E porque não tem, por também não ter muitas rochas, né? Assim, segundo o meu irmão mais velho, que é geólogo. E então o Rio Madeira é um rio que vai destruindo, construindo novas possibilidades. E pensar nisso, né, me encanta muito, assim como me encanta a juventude que se renova, que constrói outro mundo possível. Então eu trouxe um pouco desse fôlego, né, que eu já, uma senhora, que eu já não sou mais juventude, assim, dessa juventude do Rio, para abrir novos caminhos, né, caminhos poéticos, mas que passassem essa luz, né, uma luz que anda, que continua a caminhar e continua a construir novos sentidos na minha vida, na minha pesquisa e na minha atuação enquanto pesquisadora, artista e educadora, né? Então, eu encerro essa apresentação com essa obra, Cair em Decanto, que eu acho ela muito simbólica. Vocês veem que o riozinho passa. Pode passar, Leandro, que eu acho que são as minhas referências, e hoje eu vou... não precisa... A Gaton, segue, sou Joe. Acho que eu perguntei. Piso, vocês vão me encontrar assim, parecendo... E minhas referências, que são os Encantados, o povo Tacana, família do meu pai, os Naveca, família de minha mãe, o MST, MAB, MPA, Movimento de Pequenos Agricultores, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, né, a POIM, Sindicato dos Professores, Educação Popular Freiriana, Movimento Social Organizado como um todo, que são minhas referências, né? E é isso, essa imagem para nos inspirar. Toda vez que eu estou muito mal, olho para essa imagem e coleto, né, força dela para dar continuidade no sentido da vida nas pesquisas. Acho que é isso, né, para não ficar uma fala maçante, papapá, e eu deixei alguns dados de algumas... Não trouxe dados, na verdade, mas eu tenho dados, caso queiram conversar sobre, mas eu acho que hoje em dia estava muito sextou, né? Vamos no ritmo sextou, aquela coisa acadêmica, com dados, não sei o quê. Vamos conversar, vamos falar, vamos pensar fora daquela maneira, daquela coisa estranha e rígida da universidade, né? Porque nós somos a universidade agora e ela que lute. Bom, como é de praxe, eu vou passar primeiro para o pessoal da sala, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa. A Clícia está falando parabéns, Débora, fiquei emocionada e esperançosa. Eu começo sempre, Débora, dando um chute na conversa e a galera costuma se animar mais. Mas eu acho que a gente podia já entrar numa coisa que eu acho bem espinhosa até, que é essa relação entre o artista indígena e o campo da arte. Porque a gente acaba tendo duas coisas, né? O campo da arte ele tem se apropriado cada vez mais de algo que ele antes relegava para a arqueologia e para a antropologia, que são os elementos estéticos mais comuns das etnias indígenas. E, do outro lado, ele também tem buscado um movimento que é colocar os artistas indígenas num lugar mais próximo dos artistas não indígenas, que é o lugar do gênio criador, que é o lugar da criação única, que é o lugar daquela obra que tem que ser admirada e tudo mais. E aí a gente pensa, como é que é esse embate entre esse campo da arte que está tentando naturalizar essas coisas e os indígenas? Eu, por exemplo, fico extremamente desconfiado dessa abertura que
às vezes ela não parece uma abertura, ela parece uma acomodação. Tipo, olha, vocês têm esse espacinho aqui, se vocês quiserem, vocês podem ficar aqui. Mas se vocês quiserem mais, não tem. Como é que tu vê isso daí? Babado essa pergunta, né? Uma renda renascentista, eu diria. Tem muitos elementos, né? Tá quase que nem a Pritama, as perguntas da Pritama. Então, tem umas perguntas que de vez em quando explode, assim, os espaços, assim. Primeiro que é sempre importante lembrar que a gente opera diferentes concepções de sociedade, né? Somos mais de 305, falando sobre a questão indígena, né? Somos mais de 305 povos, 274 idiomas. Esse mantra que todo mundo escuta, pouco entende porque a gente entra em formas de operar concepções de mundo e sociedade, né? E se relacionar com uma sociedade não, com uma ferida colonial, que é a forma como a gente se organiza no mundo hoje a partir do capital ou da presença do Estado, né? Eu acho que isso é importante falar agora. Então, independente das áreas, mas em especial as artes visuais, ela tem várias questões para serem resolvidas, né? Inclusive entre os não indígenas, mas quando a gente entra numa categoria, parece que a gente entra numa categoria, né? Arte indígena, e o que isso significa, né? Que você precisa estar enquadrado dentro de um lugar e que tem um tipo de comportamento. Esse problema não começa nas artes, esse problema começa num processo colonial de genocídio a partir do embranquecimento. Quando a gente volta lá ao povo do Museu Nacional, né, a ficção da identidade nacional, o que é ser negro, o que é ser indígena, começa aí a categoria, né? Os antropólogos racistas, né, como Lacerda, Nina Rodrigues, né, eles começam a dizer, olha, indígena é isso, negro é isso, branco é isso. Para nós, povos indígenas, não tem porra de nada disso. Desculpa, não posso falar essa palavra. Mas porra é uma palavra seminal, né, também, né? Estou falando de fartura, assim, não tem nada de ruim, né? Tem gente que fala coisas piores, né? Como fazer ideologia de morte, arma e não é censurado. Enfim, então começa aí essa separação. Tampouco, né, os não indígenas sabem o que é ser indígena. Então, porque se assume uma celeuma e um problema que a partir da visão do não indígena sobre o que é ser indígena. E o que o indígena fala sobre isso, que eu acho que é o central. Né? O que nós pensamos a respeito, como é que a gente vê essa situação, porque a gente entende que nós somos diferentes, a gente entende que a gente tem concepção de sociedade diferente, a gente entende que a gente tem espiritualidade, línguas, enfim, e isso, a forma de compreender a arte é diferente para cada povo, mas quando a gente vai se relacionar, né, com não indígena, seja na universidade, ou seja no espaço de produção, já é outra coisa, né? Por exemplo, quando a gente traz, eu vou trazer assim, citar alguns grandes nomes importantes para a gente, né? Como Jader Isbel, Denilson Banigua, né? O próprio Ailton Krenak, né? Que deu continuidade a caminhos que desde há 522 anos a gente está abrindo caminho, né? Na luta aqui. Mas quando Ailton Krenak pinta o rosto na Constituição, que é o espaço do branco, né? Quando o Jader, né, ganha o primeiro prêmio Pipa, a gente também ocupa taticamente um lugar para dizer, a gente está aqui, ô cara pálida. Agora que a gente está aqui, a gente quer criar um problema, né? Que é um problema que vocês precisam ver, mas na sociedade de vocês, não na nossa, né? E que nós somos diversos e que nós vamos nos relacionar com esse lugar, criando demanda, criando dissidência e problema. A gente precisa criar um problema dentro da história da arte, senão não é história da arte, né? Na verdade, é horrorosa da arte, porque se for olhar a horrorosa da arte, que eu gosto de chamar assim, ou a própria história do Brasil, horrorosa do Brasil, né? Que precisa ter uma revisão historiográfica urgente, começa que a história não é contada por nós, né? E aí é contada por quem nos quer, como estatística de morte. Né? A gente aparece como morto, como inferior, porque é a epistemologia do outro que vai ler a gente. A tua pergunta, ela traz eu acho que ela carece de um elemento importante, porque quando a gente vai pensar sobre isso, a gente tem que lembrar do que é a branquitude nesse lugar de relação, né?
que é julgar ao outro aquilo que a gente não julga na gente. Ou, né, enfim, eu estou falando isso para pensar como a universidade, como Estado, ou como os não indígenas no espaço de formulação veem nossa presença, né? Acho que o que é legal, e isso que você fez agora é o que é importante, né? É perguntar para um indígena como é que ele vê isso. E eu vejo isso como... Como é que fala a palavra? Não é descontinuidade, não é ausência. Eu vejo isso como uma grande lacuna. Não existe uma formulação, né, ou está em processo ainda, uma formulação nossa sobre esse momento, que é muito recente. Se você for parar para pensar, Leandro, em 1988, nós fomos considerados sujeitos de direito. Então, os primeiros, assim, é constante você escutar das pessoas, o primeiro indígena isso, o primeiro indígena aquilo, né, está em tal lugar. Então, no Brasil como esse, né? Então, compreender toda uma configuração sócio-histórica, né, sobre a nossa presença no âmbito das artes visuais, é entender que concepção é essa que está operada a partir do enunciado de quem é que está falando de que lugar, né? Eu acho que isso é central, assim. Quem está falando, quem está ditando que é isso e de onde essa pessoa é e o que ela representa, né? Para um projeto outro de nação, um projeto político, né? Se essa palavra nação fizer sentido, porque para alguns povos não faz, né? Então, ela é uma pergunta muito interessante, mas difícil de ser respondida diretamente, porque perguntas muito complexas exigem respostas complexas, mas eu acho que ela tem muitos caminhos. Primeiro, entender a concepção de sociedade, quem opera, de onde está falando, quem está pensando, né? E como nossa presença é compreendida, porque a gente já entendeu esse lugar com tranquilidade. Lugar, olha, é tático, a gente está aqui e discutindo. Agora, a gente está lutando para que tenha direito de acesso para pesquisadores para estar formulando essas coisas, né? Assim, porque quem formula, quem pensa, e em que condições está pensando, né? Eu estava sábado agora com alguns parentes de Guarani Kaiowá, conversando num encontro de juventudes, eu estava ali, não era de juventude não, mas eu não enganei ninguém. Falei, gente, eu não sei nem como foi que eu caí aqui, mas como juventude há mais tempo, né? Conversei algumas questões em relação a isso, né? Que quando a gente está na universidade, no momento de guerra, seja um corpo preto, seja um corpo indígena, seja um corpo periférico, né? De formulação, né? No momento desse de morte, fome, guerra, a gente olha as estatísticas, é absurdo, né? Então, se as artes visuais não der conta, né, de pensar o seu tempo, eu simplesmente não sei. Quer dizer, a gente sabe para quem ela serve, né? E a questão é sobre isso. A quem serve as artes visuais dadas, ou a quem serve a memória, a quem serve o patrimônio, os interesses de quem serve, seja qual for produção, seja qual produção de conhecimento que a gente esteja aqui demandando, a quem serve, né? Então, muitas questões. Não sei se eu respondi, mas não sei se você responde também. Você esqueceu alguma coisa? De fato, essa é uma coisa que fica muito em aberto, né? Porque e isso envolve também as nossas experiências. Ano passado a gente estava discutindo isso um pouco na Ampap, porque a gente, inclusive, nós apresentamos, eu, Marina e aplicamos um trabalho sobre o ESBEL. E a gente vê que é um movimento que ele dá alguns passos para frente e alguns passos para trás. Porque ao mesmo tempo, queremos artistas indígenas aqui. Mas aí solta aquele negócio, não, mas a história da arte não tem como pensar os artistas indígenas ali. Não temos parâmetros. Aí fica, não temos parâmetros, mas quais são os parâmetros e por que nós não os temos? E a gente só que a gente começa a pesquisar outras coisas e vai vendo, tipo, mas o Tício Escobar tem um trabalho muito forte em relação a entender matrizes culturais que formam a América Latina para pensar as artes. Legal. A gente tem o descritivismo lá do Viveiros de Castro, e isso a história da arte não tem se apropriado, né? A gente tem todo um instrumental que vem se desenvolvendo entre antropologia e arte para olhar a arte indígena. Aonde é que a história da arte está, então, de fato, que ela está dizendo que não tem? O que não tem nisso daí? Dois altos aí. Eu acho que
Eu acho extremamente essa tua linha, acho interessante, eu acho que é super tática a tua linha de pensamento, ao tempo que eu vejo algumas armadilhas nela também. E eu acho que eu, em algum momento já devo ter comentado sobre isso. Eu estava conversando, acho que semana passada, com meu irmão sobre o cristianismo, né? Aí, porque eu sempre falo muito, ai, meu Jesus pretinho, meu Jesus pretinho. Sempre falo, Senhor, Senhor é pretinho, me ajuda. Eu me solidarizo, solidarizo, tá certo? Solidarizo, tá certo essa palavra? Enfim, de solidariedade. Tenho muita solidariedade com os cristãos, né? Muita mesmo, com os cristãos, porque eu não dimensiono, assim, quando falamos cristãos, estou falando do povo também, tá? Dos hebreus e tudo mais, né? Porque foi um povo colonizado como o meu, né? Foi colonizado pelo Império Romano, europeus, né? Que se apropriaram do conhecimento dele, né? Organizaram a Bíblia no chamado Concílio de Trento, se apropriaram da cultura hebreia para colonizar outros povos. Não é isso? Inclusive matar outros povos. Essa é um pouco dessa narrativa do cristianismo. Assim, às vezes eu fico pensando sobre isso, eu fico assim, meu Deus. Até porque, se você for olhar na história da arte, ou nas outras histórias, né, você vai ver a imagem de Lúcifer, que é um grande anjo de luz, de Satanás, e a imagem dele nada mais é do que um muçulmano, um hebreu. Se você for lembrar da imagem, é a imagem de um hebreu, né, de um muçulmano, aquela distintividade física, né, do povo daquele território. E aí eu fico pensando muito sobre isso. Eu falei, cara, e quem me ajuda a pensar isso é aquela do Davi Copenaua, quando ele vai falar da sociedade da mercadoria. Tudo transforma em mercadoria, né? Inclusive o conhecimento elaborado pela universidade. Acho incrível, acho que assim, é um caminho importante. No entanto, a única coisa que eu adicionaria, né, a essa reflexão, não tiraria nada, eu adicionaria pesquisadores de origem indígena. Porque Viveiro de Castro é branco, né, assim, e que vai pensar dentro de um privilégio, mesmo que seja interessante para nós, ele vai pensar dentro de um lugar de acesso e privilégio. A gente precisa entender as nossas origens, nossas matizes históricas e econômicas de acesso, né? Então, eu acho esse caminho pertinente, Leandro, desde que a gente faça algum... Eita, que hoje as palavras estão me saindo da cabeça. Revisionismo histórico, não. Contexto, não. Como é que é aquela retomada, não? É que eu uso muito a palavra retomada. As cotas, a galera fala o quê das cotas? Não é revisionismo histórico? Meu Deus, as expressões estão me fugindo aqui. Políticas afirmativas? Tem a ver com políticas afirmativas, mas é uma outra reparação histórica. Pronto, perfeito. Né? Tudo isso, sem uma reparação histórica, ou talvez essa palavra não dê conta, né? Vai ser um conhecimento novo, apropriado e operado pelos mesmos grupos que estão na universidade, os mesmos nichos, as mesmas pessoas intelectuais que têm o mesmo território, que têm a mesma cor, que têm os mesmos espaços, e que isso tudo pensado no centro, aí uma coisa é tu falar, bora pensar esses pensadores, mas bora pensar isso lá junto com o Chavoso da USP, lá onde pensa, aí sim, talvez, e aí talvez acho que se complementem, né, nosso encontro, eu como educadora, disseminadora e formuladora no território, você como intelectual que traz excelentes referências, né, vamos pensar isso, mas vamos pensar isso junto em determinado território e com determinado grupo de pessoas. Por quê? Eu não sou educadora para todos. Ponto, explodiu a live. Não, eu não sou educadora para todos, e eu não acredito no Brasil para todos. Ponto, explodiu a live de novo. Todas as vezes que eu escuto essa palavra para todos, me dá um arrepio. Por quê? Nos últimos 20 anos, eu descobri que o para todos, ele vem dentro de uma ideologia pequeno burguesa, liberdade, fraternidade, igualdade, mas que só ganha é a burguesia. E que a gente morre. A gente tem um pouquinho de acesso, mas com um índice enorme de genocídio. Então, calma. Né? Então, eu vou escrever um pouco sobre isso, que carece de outras, né, formulações juntos, para dizer o seguinte: eu não sou a professora
que talvez esteja dando aula para um grupo de pessoas de acesso de classe média. Não vou. Vocês viram toda a minha trajetória, né, todo o meu repertório e toda a minha formulação, que está no TCC, no mestrado, futuramente doutorado. E eu fiz uma opção, né, política, né, de não ser professora para todos. Aí eu falei, como assim, né? Mas você não... A universidade é pública, é gratuita para todos e todas. Ela não é uma mentira. Ela não é para todos e todas. Não é, ela é para um grupo histórico, né? E a gente não consegue mal avançar na discussão de cotas, né? A gente precisa resolver esse problema, né, de democratização ao acesso do conhecimento para avançar nas discussões de outras coisas, de outras questões pertinentes como essa que o Leandro traz, né? Assim, vocês não vão me ver munindo uma professora doutora sobre o conhecimento do que é questão indígena. Eu não vou dar essa informação para ela, porque ela já ocupa esse lugar que estruturalmente a privilegia. Eu vou dar um corte nela, vou conversar com ela até onde é conveniente ou não, mas eu vou forjar e formular o povo que está lá na base. Aí sim, né? Aí sim eu me encontro. E vou dialogar com os aliados que pensam comigo, pisando na base, né? Assim, gostaria de trazer essa grande e célebre frase, porque eu caminho sobre ela. A cabeça pensa onde pisam os pés, né? Onde nós estamos pisando. Pisar só em espaços privilegiados como universidade, museu, galeria, não vai dar conta nunca para terminar essa formulação teórica. Nossa formulação teórica ela tem que estar alinhada ao território, né? Eu acho que é uma coisa que eu aprendi nesses meus... riscando o mapa com os pés, pesquisando, lendo, inclusive porque eu não sou a pessoa também que... Eu não sou a educadora para todos, mas eu sou que assume o conhecimento de todos, porque... que é conveniente, né? Porque e aí, Leandro, isso é muito feliz a tua formulação. O conhecimento elaborado pela humanidade pertence à humanidade. Se o Viveiro de Castro, com 2 livros dele aqui, esse aqui é do Pierre Clastres, que é outro branco, Sociedade contra o Estado. Pierre Clastres também. Bom, eu leio um monte de branco aqui, porque me é conveniente. E eu acredito que conhecimento elaborado da humanidade pertence... Olha aí, tá vendo? Pertence à humanidade. Mas o meu conhecimento para o Viveiro de Castro eu não vou dar, não, mano. Não vou. Ele vai ter que lutar muito para acessar. Agora, lá na quebrada, a galera vai acessar. Tá entendendo a minha estratégia aqui, quase zapatista, de atuação dentro da universidade? Né? A gente atua junto com... Pode falar. Termina. Não termina só porque tem uma aqui no chat. Sim. Então, eu falo que eu não sou uma educadora para todos, porque eu não vou forjar gente que já tem acesso, que já ocupa esse lugar, eu vou forjar na periferia para os meus, com corpos racializados como os meus, com dificuldade de acesso, mas vou assumir e vou me apropriar de todo o conhecimento elaborado pela humanidade. Mas o meu conhecimento, o conhecimento da base, do território, da aldeia, do terreiro, que está lá com os encantados, com os pajés, com as jucanas, Deba, na sua exposição você apresentou com muita afetividade os encontros das lutas dos povos indígenas e populações negras, em especial as pautas das mulheres indígenas e negras. Você poderia comentar sobre as potencialidades dessas interseccionalidades? Essa é uma pergunta que está escrita? Isso. Negras, em especial, pautas das mulheres indígenas e negras. Você poderia... Muito obrigada pela pergunta. Eu digo mais que potencialidades, assim, elas são centrais, eu formulo a partir delas, né? E me encontro com outras formulações. Como eu disse no começo, né? A universidade é um lugar de pesquisa, e foi muito importante, não é um espaço de conhecimento oficial, né? O meu lugar de conhecimento oficial são esses lugares, né? Então, não sei se... Eu sei o que significa interseccionalidade, eu estou confundindo com outra palavra. Será que eu estou? Enfim, mas está para além disso, né? Ela esses encontros, para mim, eles são centrais. Primeiro porque sempre existiram. Eu sou de Rondônia. Rondônia tem um lugar chamado Vale do Guaporé. O Vale do Guaporé é um lugar hoje onde tem os quilombos mais antigos, assim, tem
famoso forte, que é patrimônio, né? Príncipe da Beira, que foi construído pelos militares, não sei o que lá. Mas o que é mais importante no Vale do Guaporé, porque ali se instaurou o que a gente... A historiografia é cheia de lacuna, né? Mas um lugar muito importante chamado Quilombo do Piolho. Foi uma importante liderança negra. E esse quilombo, né, depois da queda do Piolho, foi gestado por Teresa de Benguela, né? E Teresa de Benguela, famosa Teresa de Benguela, e vários outros povos indígenas. Então, para mim, essa interseccionalidade de afetos indígenas, mulheres indígenas e negras, é isso e um pouco mais. Ela é a continuidade, né, na minha memória incorporada, né, de uma luta que começa antes de mim. Ela é, né, o lugar de onde eu parto, de onde parte o meu pensamento, né, de onde parte a minha vivência, a minha história, a minha presença dentro da universidade. Ela é essa interseccionalidade, esse encontro, né, ele é o lugar de potência da destruição do velho e a construção do novo. E se não tiver a presença das mulheres pretas e indígenas, não vai ter nada de novo, não. Né? Então, acho que essa é a grande potência, assim, de criação de um outro mundo possível. Sobre memória, né? É a memória de quem que tem sido resguardada? A partir da narrativa de quem? Aproveitando que a gente tem aqui a professora Liliane Sayonara, que é do MER, Museu de Rondônia, né? Eu estou contando a memória. E essa memória é de quem? Né? Então, eu sou a continuidade de Teresa de Benguela, que pode não estar nos livros ou nos espaços, sei lá, de memória, mas elas continuam na minha produção e na minha atuação. A Marina colocou aqui, até porque quando o branco acessa esse conhecimento, ele faz incenso natural e comercializa. Perfeito. E é isso, imagina, Clícia, eu que agradeço a sua contribuição. É isso, Marina, e é essa armadilha, quando o Jaider se encantou, não sei se vocês lembram que ele escreveu muito sobre essa palavra armadilha na Bienal, na famosa Bienal do Índio. Armadilha, eu acho que o Leandro que me trouxe, eu não lembro quem trouxe. Alguém trouxe numa das nossas reuniões. E isso a gente precisa estar atento o tempo todo. Quem é do reino de Queto, né, onde Oxóssi, né, Oxóssi é o rei do povo de Queto, lembrando que Oxóssi é um caçador, né, e quem faz a armadilha é o caçador. Né? Então, pensar nas nossas táticas e estratégias de andar no território do outro. Porque a Marina trouxe para a gente uma coisa que eu acho super importante, que é normalmente a ação que a gente chama do branco, do ocidentalizado, e isso não é eu sei que não é a norma, não são todos, mas é muitas vezes o que o mercado traz. Ele traz, quando ela fala do incenso e comercialização, tem um termo que é o David Harvey que usa, que ele fala sobre a ação do mercado no campo da cultura. E ele diz que muitas vezes envolve o que ele chama de disneyificação da coisa, que é meio que uma higienização dessa experiência para que ela seja aproveitada de forma comercializável. E esse é um ponto também que eu acho que é muito delicado, a relação entre mercado da arte e arte. Porque a gente está falando de coisas tão subjetivas no âmbito da produção. Por exemplo, vamos falar aqui da arte indígena, que é dividida em arte, artesanato e artefato. Né? A gente poderia passar aqui a noite conversando sobre isso. Mas vamos pensar na produção Guarani, deixa eu dar aqui na minha mente. Pronto, lembrei do território. Pataxó, na aldeia de Caraíva, Xandó, lá no sul da Bahia. Eles produzem maracás e várias indumentárias para vender. Eles fazem muitas com o símbolo do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, né? E são as primeiras que saem. Para pensar a manutenção da vida, né? Porque muitas vezes é a forma que se tem de sobrevivência. Veja, a gente está num país que foi colonizado, tem uma ferida colonial enorme, que nos exclui, que nos inferioriza, que nos coloca na periferia, né? A gente está numa guerra, e nesse momento da batalha nós estamos em desvantagem, inclusive para
o básico, né? O básico. Quer comer, né? Quer pagar as contas, quer pagar a conta de luz, né? E aí os parentes veem, olha, esse povo aqui vai comprar isso aqui, então eu vou fazer para a galera comprar, porque é o que tem saída. Se você for no Museu das Culturas Indígenas, aí em São Paulo, você vai ver uma produção, né? E que é para gringo ver, você vai ter uma produção que é para um tipo de povo, e a produção nossa no território que a gente usa entre a gente para os nossos rituais, elas não saem de lá, entende? Também tem essa questão que eu acho que é importante ser colocada, né? Quando eu falo que o espaço da arte e o mercado, o capital, o Estado não é o nosso lugar oficial, é um lugar que a gente precisa estar para garantir manutenção básica e objetiva da vida, tá? Né? E isso é mediado por coisas que estão para além da gente. Isso não significa que é importante para a gente esse debate nesse lugar do que vai alterar na nossa produção, porque tem coisa que não sai do território, entende? Por isso que é importante, inclusive, a demarcação do território. E se o parente oral, né, que em deslocamento lá da Venezuela para o Brasil, que está em vários lugares, precisar produzir determinada mercadoria, né, porque é assim que se relaciona, para comer, não, para mim não é questionável. Não é questionável. Né? Por isso que eu entendo a provocação do Harvey, que é a mesma do... Como é que é o nome daquele do Culturas Híbridas? Como é que é o nome dele? Hoje eu estou boa de memória, hein? Klein. O próprio Klein vai discutir isso, né? Cultura e capital. Enfim, essas discussões, assim, que esses autores vão fazer, é por isso que eu insisto, né, bater nessa tecla. Quem está pensando, em que contexto está pensando? Em que realidade é essa? Em que se pensa essa formulação? Porque está faltando coisa nessa formulação aí. Né? Inclusive de lembrar que essa concepção de sociedade nós não assumimos como nossa, a gente está só taticamente sobrevivendo nela. Porque o que está para nós iminente é uma guerra. Né? Se eu for trazer para vocês o que aconteceu em setembro em números de morte, assassinato contra os povos indígenas, né? Assim, a gente está levantando fundos para o encontro de juventude do Guarani Kaiowá agora. Né? Qual é a nossa realidade de fato para discutir mercado? E o que significa a nossa inserção no mercado? Nós estamos de discutir o básico, demarcação. Né? E se a gente tiver fazer a retomada do nosso território, a gente amplia, porque a gente tem muita compreensão de ampliação, de que a arte está muito ampliada para além do mercado. Né? E é óbvio que a interação isso não existe, né? Essa invasão, né, colonial, né, que acontece inclusive na nossa produção, porque ela é uma invasão, a gente às vezes é obrigado a se adaptar a algumas coisas. A exemplo, né, da produção de miçangas com o Flamengo, por exemplo. Enfim, até me perdi, né? Tá para além disso, mas como é que a gente pensa isso? A partir de que lugar a gente pensa isso? Tem que pensar isso pisando no território, pisando e pensando essa realidade, né? Aqui no Brasil e em determinada região, até porque pensar a presença indígena no Mato Grosso do Sul é totalmente diferente de pensar a presença indígena em São Paulo, que é totalmente diferente de pensar, e a gente ainda vive aplicar esses conceitos, eu acho que eles são muito bem-vindos, mas a gente precisa aprofundar esses conceitos pensando na determinada realidade, porque nós somos 305 povos, né? Por isso que eu falo que é difícil, numericamente é fácil compreender, mas quando a gente vai pensar a realidade é difícil, porque quando a gente vai se encontrar, quando eu vou me encontrar com o Denilson Baniwa, ou com a Dayara Tucano, qualquer outro, nós não somos iguais, nós somos diferentes. Né? A dimensão que um Tacana vai pensar isso é totalmente diferente da dimensão, né? E a dimensão do branco também, porque ele vai ler isso dentro de uma moral, dentro de uma lógica, né? Talvez às vezes de esquerda franciscana, com voto de... Enfim, né? Muita coisa, assim, mas é um grande desafio. É um grande desafio, porque eu digo isso e eu entendo perfeitamente isso, Leandro e Marina. Vocês viram que eu tenho uma formação numa esquerda, né, camponesa, e que tem uma forte vinculação com a Igreja Católica, uma ideia franciscanista, né, do voto com a pobreza, mas os Tacana, eles vêm, eu nem vou falar muito isso, mas enfim, eles vêm de uma linhagem de uma burguesia indígena, e que vai entender outra coisa. Existe uma burguesia indígena na Bolívia, por exemplo, a Aymara, se vocês
em El Alto, né, as construções arquitetônicas, né, que tem com Mamani, Silvestre Mamani, que é um arquiteto de construções enormes indígenas, que, enfim, existe o Império Inca, existe outro rolê. Então, não dá para ler toda essa diversidade dentro da lógica do mercado, né? Então, só da lógica do capital, do mercado, ou da lógica do Estado. Acho que precisa fazer assim, ó. Né? Tá vendo? A gente está lendo assim, com a leitura do não indígena, dentro de uma forma única de entender mercado, para ler essas realidades. A gente precisa inverter. A gente precisa dessas muitas realidades para ler essa presença. Né? Por isso que eu bato sempre nessa tecla da presença dos povos indígenas em suas diversidades para a formulação de conteúdo no âmbito das artes. Né? Ou então nós ficaremos sempre sendo uma categoria, porque não vai mudar, porque o não indígena ele não vai nos tirar dessa categoria, ele não tem, e eu vou falar isso com muita tranquilidade, viu? Ele não tem capacidade de fazer isso. Perigoso seria se ele tivesse, né? Porque quem tem que fazer isso somos nós pretos, nós indígenas, nós periféricos, LGBTQIA+, e outras siglas que apareceram, ainda não sei falar, essas coisas, né? Eu acho que é sobre a nossa presença para pensar essas questões, junto com esses teóricos aí, né? Acho que é isso. Acho que ficou claro, né? Assim, Sim, sim. Tem muitos caminhos, né? É muito complexo isso que vocês trazem. E muito importante, extremamente. Urgente. Cada coisa que a gente abre, né, no final das contas, a gente vê que tem uma quantidade de problemas até chegar num patamar que não basta a igualdade, né? Não precisa de mais. Perfeito. De mais coisa do que é dado, inclusive. E a gente só vai perceber isso, Leandro, com a dissidência, com o incômodo, com a nossa presença. Senão a gente não vai perceber. A gente está acostumado no Brasil, uma democracia representativa, e que constrói as coisas num consenso, né? Questão de ordem, companheiro. Consenso. Eu tenho tanto medo disso. A gente tem que aprender a construir as coisas no dissenso. Tem que saber discordar, tem que saber debater, tem que saber respeitar a diversidade, porque a gente não é um país pluriétnico, né? Entende? A gente não se coloca como um país pluriétnico. Também não é um pensamento pluriétnico. A gente não sabe o que é isso. A gente não dimensiona isso. Não dimensiona. Imagina formular conhecimento, né? Então, assim, eu queria estar com o Leandro, a Marina, a Clícia, a Christian, a Lilian, a Nina, a Silvia, um lugar, todos nós, com professores negros, indígenas, ciganos, e eu quero ver, eu quero colocar fogo no mundo, assim, sabe, para aquecer mentes e corações. Putz, outro mundo possível, mas se a gente ficar pensando toda vez na forma do europeu, a única forma de conhecer, produzir conhecimento, blá, 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 que são os únicos que produzem, não vai dar certo nunca. Então, ou a gente não avança, vai ter dificuldade, vai ser muito lento esse processo. Enquanto esse processo é lento, essa reparação não acontece, o nosso corpo cai literalmente nas estatísticas de assassinato, porque é o que está acontecendo agora. Né? O que está acontecendo com o corpo da juventude negra, corpo da juventude indígena Guarani Kaiowá, né? Que são detentores de uma língua de um outro mundo, cara. Explode a cabeça quando a gente encontra. For no ATL, se for. Eu falei, o que eu estou fazendo no mundo? Eu acho que vocês pensariam isso. O que eu estou fazendo no mundo? Sabe? E eu adoro essas trocas. Acho que isso é importante. Eu fico pensando, inclusive, eu sempre brinco, né? Olha, eu opero o fundamento da ginga, que é saber, que é um fundamento do povo preto, né? Da capoeira. É ginga, eu acho, né? Que é chegar e sair das situações com tranquilidade. Então, chega no terreiro, chega no povo da axé, umbanda, candomblé, na igreja, falei que Jesus é pretinho para mim, né? E a Deus que Nietzsche matou também tem o interesse de matar. A galera da física quântica, a gente precisa aprender a viver a diversidade, a gente não sabe. A gente não sabe. Por isso que quando a gente vai pensar, fica faltando sempre alguma coisa. Essa é a minha grande inquietação quando a gente pensa, como tu sabe, o meu programa é História da Arte, né? E o grande problema que a História da Arte tem em pensar a sua diversidade. E até quando ela tenta, o próprio campo sabota.
E aí a gente fica, tá, então, quando é que a gente vai avançar? Isso é uma coisa também, mas aí já é uma coisa minha, aquelas neuras que a gente entra na É pós-graduação. uma coisa né? nossa, imagina. É Tempo, nossa. né? É nossa, isso é nosso, isso é uma questão do nosso tempo, da nossa geração que está na pós-graduação, minha, sua Marina, entre outras aqui, está pensando mesmo. Porque a gente precisa entender o que é que estrutura, o que é a universidade, quando ela surgiu, para quem ela serve. E se a gente vai lá, a gente tem que aprender, sabe o que, Leandro? É falar entre nós no espaço do outro. A universidade é o espaço do outro. Ela ainda não é o nosso espaço, mas ela tem condições de ser um dia, talvez seja tática, a gente se reunir, então a gente quer a universidade, ou então quer destruir a universidade daqui a 80 anos, e outra forma muito mais interessante de elaborar conhecimento, porque deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Nós aqui, né, eu tenho muito orgulho de dizer isso, mas não por ser melhor nem inferior a ninguém, mas por me regozijar em ser diferente. Não vem do meu povo esse histórico de genocídio, né? E vem do meu povo, né, junto com outros povos da Amazônia, indígenas e negros, o cultivo de um dos maiores patrimônios da humanidade, que é a floresta amazônica. Não existe universidade para produzir isso. Existem outras formas de produzir conhecimento. Né? Se hoje a gente quer disputar a universidade para daqui a 100, 200 anos, massa. Então, a gente tem que aprender taticamente a conversar. Como é que a gente vai fazer essa retomada? Eu adoro essa palavra. E se daqui a 200, 300 anos nossos tataranetos quiserem destruir a universidade e construir uma coisa muito mais ampliada para pensar e formular conhecimento, para isso que serve a ficção, né? Como traz o nosso querido... Eita, que eu já estou boa de nome. Como é que é o nome daquele filósofo da arte? Ele é branco, ele é francês. Rancière, gosto dele, a partir do Sensier. O Rancière fala isso sempre, né? A ficção não é o contrário do real, mas aquela narrativa que é contada e que fica. Por exemplo, o descobrimento do Brasil é uma ficção que contaram e ficou. Até hoje tem gente que pensa que o Brasil foi descoberto. Outra ficção é a própria filosofia, outra ficção é o próprio sistema jurídico, político. Então, eu entendo a universidade como esse lugar de disputa de ficção. Né? Eu entendo o teu colegiado ou o teu espaço que a Marina está, um lugar de disputa e de ficção. E eu acho que a gente tem que estar discutindo isso mesmo. Né? A gente tem que estar discutindo entre a gente e não o inverso. Né? Porque a gente eu fico com medo de dar munição para quem já tem acesso. Aí eu só me tiro, entende? Então, tem coisa que a gente tem que pensar entre nós, né? E dar um outro passo dentro da universidade, porque quem está no espaço de tomada de decisão dentro da universidade é uma galera que sempre teve acesso e privilégio, que não é a nossa realidade. E a gente tem o conhecimento, e eles sabem que a gente tem. Então, eles nos exploram. Então, a gente tem que ter... Opa, 2 altos. Eu quero saber tudo que tu quer que eu saiba, mas eu não quero que tu saiba tudo que eu sei. Mais ou menos isso. Então, tu me lembraste exatamente um dos textos que a gente discutiu, eu acho que tu não estava nesse dia, que foi As ferramentas do Senhor jamais destruirão a casa grande. Que é um título muito maravilhoso, eu pensei muito em ti quando a gente estava discutindo esse texto. Maravilha. Isso, né? A gente precisa de outras ferramentas. As ferramentas da casa do Senhor a gente até as conhece, mas como elas são da casa do Senhor, elas só vão até certo ponto. Perfeito. Nossa, adorei isso. Não estava, com certeza não estava. Não teria citado. Eu acho ele maravilhoso, assim, tipo, é super curtinho, foi uma fala, deu 3 páginas só da Audre Lorde, e é muito isso, sabe, tipo, eu tenho que dar um jeito de trazer a Débora até São Paulo para a gente poder falar com essas pessoas, porque elas não vão ir até Belém, que é uma das cidades mais próximas, já é muito difícil, ir até Rondônia para falar contigo seria impossível, impraticável, né? E aí teve uma coisa que eu gostei muito agora nesse último momento, mas que depois me deixou pensativo, vocês devem ter visto a barca da Amazônia no Rio, no Rock in Rio. Né? E aí eu só lembrei da Audre Lorde. Oi? A nave? A nave da Amazônia. E aí eu só pensei na Audre Lorde dizendo pra gente, e ela fala isso no texto, tá, eu tenho que vir aqui o tempo inteiro, sou eu que tenho que me deslocar o tempo inteiro, porque vocês não podem ir até onde eu estou em nenhum momento. Massa, massa.
às vezes, eu concordo super com ela, mas às vezes eu não quero que venha. Eu quero que me dê a ferramenta para transformação e operação no meu lugar, para depois eu chegar lá e destruir o dele, entendeu? Aí, às vezes, eu não sei se eu quero a presença de certos professores na minha quebrada, saca? Eu tenho medo, inclusive, dessa galera. Não sei, eu não confio. Eu tenho medo, inclusive, de criar uma compreensão aqui no determinado território de que aquilo lá é, nossa, é incrível, superior. E a gente não é. Se eu não trabalhar autoestima antes na quebrada, eu não quero que essa galera chegue lá, não, ainda. Então, preciso entender primeiro como é que está a minha quebrada. A gente precisa pisar no território. Eu não sei qual é o território da Audrey, porque ela pode estar falando de um contexto. Mas o meu território precisa de muita formação, muito acesso e muito trabalho para desconstruir uma ferida colonial que nos colocou como inferior, né? Aqui, nessa quebrada, nas quebradas de Rondônia, né, são outras as realidades, das Rondônias, tá? Porque não é uma Rondônia só, né? Cada periferia vai se modificando e cada território é um rolê. Então, nós, como educadores, formuladores aqui, precisamos pensar juntos, né? Junto com os nossos, inclusive, de quem está lá, né? Como é que a gente olha para essa galera? Porque se eu for lá no Baixo Madeira, quando eu chego lá no Baixo Madeira, as pessoas, porque eu fui para a universidade, não, porque a professora lida, estudada, inteligente. Falei, não, a gente tem que desconstruir isso. Você é um grande sabedor da mata, da floresta, então a gente ainda precisa. Eu tinha uma professora de artes, não foi da pós, que ela foi lá para Parintins e ela foi com um monte de livros de história da arte, com Van Gogh, com clássicos. E ela chegou lá, ficou espantada porque as pessoas não conheciam Van Gogh. Eu falei, meu Deus, quem deixou aquela mulher pisar lá? Então, quem deixou aquela mulher pisar lá? Que educador é esse responsável que não deixou uma branca sulista pisar no nosso território, falando uma coisa, e deixar os nossos se sentindo inferior? Então, são muitas questões, né? Tá gravado, né? Não vou falar mais. A partir de onde vai falar, né? Não vou falar outras coisas que eu vou falar quando não estiver gravando, ou então quando a gente estiver pessoalmente, né? Porque não vamos tanto colocar nossas táticas de guerrilha aqui, né? Mas a gente precisa falar entre a gente mais e falar nos territórios, quem sabe, né? Construir uma residência no Baixo Madeira, com a presença de vocês, dando formação para a juventude, pensando junto, sendo os mesmos corpos dissidentes, corpo racializado, a gente precisa ver gente que é parecido com a gente, né? Não quero que branco fique pisando na minha quebrada, não. Porque, olha, eu lembro que e ainda fica levando meu conhecimento e publicando, postando em cima. Tá no cu. Ó, eu lembro que uma das pessoas mais parecidas comigo, que eu vi na TV nos anos 90, era o Galdino. O Índio Galdino foi queimado vivo. Né? E tudo que era bom, bonito, interessante, superior, né? Na ideia de superioridade que é colonial, inteligente, era branco. O padrão de beleza era branco. Né? A gente está muito equivocado se acha que a gente conseguiu romper com isso, porque a gente ainda não rompeu, a gente não conseguiu romper com o básico, que é a falsa democracia racial. Né? Então, por isso que um educador, ele é, antes de tudo, um pesquisador, ele é um formulador, né? Porque ele está pensando dentro do seu território. Porque a licenciatura, para mim, ela é encantadora. Né? É um lugar realmente de formulação. Projeção, estamos encaminhando para as 9, e aí eu acho que a gente já pode encaminhar um pouquinho. Eu queria só, mais uma vez, te agradecer, agradecer a todo mundo que pôde participar hoje, né? E se quiser dar um tchau para o pessoal e tudo mais, antes de eu parar de gravar. Tá, então eu agradeço a presença de todos e todas e todes, aos visíveis, aos invisíveis, a todas as outras categorias de gênero que eu ainda não conheço, mas eu estou conhecendo, eu vou conhecer como educadora, é uma obrigação, inclusive, a presença, a atenção, e eu gostaria de deixar aqui um recado, para um momento que às vezes que a gente está meio cansado, né? Não cansado porque é sexta-feira e é 9 horas, só cansado mesmo de viver, né? Porque a gente é violentado a todo momento. Se a gente não é violentado no âmbito físico, a gente é violentado no âmbito simbólico, seja na ausência da produção, formulação e epistemologia nos currículos, né? Exemplo que o Leandro fala,
né, a ausência de outras formulações, né, que contemple a realidade dele no programa em onde ele está inserido, né? Isso é uma violência simbólica, psicológica, ou até mesmo a violência de a gente ver os nossos, com os nossos corpos tombando, caindo, né, o tempo todo, acho que não há quem resista, e dizer que nós não estamos sós no mundo, né? Dizer que é importante o descanso, entender a alegria, o riso, né, como resistência, né? A felicidade como resistência. Não tem nada mais odioso para os nossos inimigos do que nos verem felizes, e felicidade é resistência na guerra, ela é muito importante, o riso, que a gente aprenda a descansar, né? Queria dizer hoje, numa sexta-feira, 9 horas, todo mundo aqui, lavando roupa, fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Vamos aprender a descansar. E não desistir, descansar, né? Porque a gente precisa estar descansado para esperançar. Aí, quando for hora de parar, escute seu corpo, pare, porque a gente vai precisar do corpinho e o corpinho de cada um aqui presente para o espaço de luta, que não começou ontem e não termina amanhã, né? E é isso. Um beijo!